Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amém. Meus irmãos, nós somos criaturas que vivemos dentro das categorias de espaço e tempo. Nós dependemos disso, obviamente. E as nossas relações, as nossas projeções são feitas aqui. Então, nós calculamos o tempo, tempo vamos gastar para chegar a tal lugar, quanto tempo vamos demorar para quitar aquele bem que compramos, aquele eletrodoméstico, ou quem sabe, com alegria, quitar a nossa casa. Enfim, nós lidamos com isso. E com o espaço. E as coisas interagem. Quando você mora num grande centro de forma não única, mas, sem dúvida, de forma especial, você fala, olha, para eu chegar até aí, eu vou gastar tanto tempo. Olha, o trânsito, nessa época de dezembro, eu estive em São Paulo esses dias, observei que o trânsito, como é costumeiro, só que a gente se esquece, é muito cheio. É muito cheio. E nesse período de final de pandemia divulgada, né? Divulgada, os efeitos maiores vão voltar a aparecer certamente em abril, mas voltando à questão, então, quando nós pensamos na colocação de tempo e espaço, eles se entrelaçam. Nós não temos tanto tempo para chegar em tal lugar. Eu vou demorar algum tempo para sair de onde eu estou. Olha, daqui uns 15 minutos eu saio, eu devo chegar em tal lugar, assim. Olha, eu tenho que almoçar rápido porque eu tenho um compromisso assim. Então, essas coisas se intercambiam. E nós trabalhamos muito com o tempo no sentido de, às vezes, esperarmos melhores circunstâncias, melhores ocasiões. Então, nós falamos, olha, agora não é uma boa época para isso. Às vezes passa alguém na porta de casa vendendo pano de prato e a gente pode dizer, olha, passa uma outra hora, eu hoje estou com pouco tempo para isso. Ou, o que é mais comum, olha, eu comprei muito pano de prato, né? Tem muito aqui, tem estocado aqui, tá? Uma outra época, talvez. Então, nós lidamos com isso. Nós esperamos um tempo melhor para resolver um problema, para tomar uma decisão, e às vezes nós temos maior pressa, às vezes menor pressa, e com o passar do tempo, nós poderemos até julgar se fomos um tanto precipitados ou se esperamos demais. São coisas difíceis, mas que nós lidamos com elas diariamente, cotidianamente. Não é? Eu posso aqui usar exemplos infindáveis que certamente não são comuns apenas a mim, mas a todos nós um outro exemplo pode ser empregado. O texto de Gálatas 4 nos fala que Jesus Cristo veio na plenitude do tempo. A ideia da palavra ou da expressão plenitude do tempo é quando o cálice está cheio, no momento exato, antes de derramar, ou seja, é o momento definitivo, o momento auspicioso para aquilo. Então, nós nos alegramos com esse texto e com razão, mas, às vezes, nós temos uma compreensão um tanto equivocada. Quanto à essência, não, que Cristo veio na plenitude do tempo, ótimo, mas é um tanto equivocada porque nós começamos a analisar as contribuições dos judeus, dos gregos, dos romanos para a vinda do Messias, e, de fato, houve elementos importantes, como a filosofia grega, que traz uma maior unificação do pensamento, a ênfase na retórica, a precisão nas palavras, a contribuição dos romanos com as leis, com as estradas que favoreceram com que o cristianismo pudesse avançar, com a contribuição dos judeus, quando Deus silencia durante cerca de 400 anos, sem levantar nenhum profeta, a carência que esse povo estava de Deus e, ao mesmo tempo, com toda a gama de profecia revelacional do Antigo Testamento apontando para a vinda do Messias,
Esses elementos, dizendo sempre grosso modo, foram importantíssimos para a vinda de Cristo. Porém, aí é que está a distinção. O Senhor não ficou do céu olhando a história e falando, olha, agora vamos lá. É agora o momento. Ou, não, um pouquinho, espera um pouquinho, agora, vamos lá. Ou, passou um pouco demais do ponto. Deus não é um observador da história, ele é um senhor da história, ele é um senhor do tempo. Esses fatos, e tantos outros que nós nem temos conhecimento, convergiram de forma gradativa e proposital e de grande relevância para a vinda do Messias, porque Deus dirigiu, como sempre dirige a história. Os fatos se tornaram propícios não por um acaso, mas é porque Deus dirigiu os fatos para que eles fossem propícios àquilo que Deus tinha em vista. Meus irmãos, isto vale para as Escrituras e vale para a nossa vida. Deus é o Senhor do tempo, de todas as fases de nossa vida, de todas as circunstâncias, de todos os aspectos que para nós muitas vezes podem soar como casuais, mas o Senhor dirige. E o texto, de modo específico, nos fala da encarnação do Verbo, indicando a divindade do Verbo. Deus enviou o seu Filho que já existia. O Logos eterno sempre existiu. O Pai o enviou conforme a própria vontade do Filho, como nós vemos em Gálatas 1, 4 e 5. Há uma harmonia, como temos falado, do propósito trinitário de Deus. Deus envia o seu Filho também se auto-envia na plenitude do tempo, para nos desarraigar, para nos libertar, como diz no capítulo 1, deste mundo perverso. E aqui nos diz assim, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, nós vemos um Deus eterno, com um propósito eterno, que dirige a história. E esse Deus eterno, esse Logos eterno, a segunda pessoa da Trindade, também se fez carne. É um texto que aponta de forma muito clara para a encarnação do Logos eterno. Deus enviou o seu Filho, que já existia, para nascer de uma mulher. Então, aqui nós vemos o mistério da encarnação. E quando nós pensamos no Natal, nós não podemos, de forma alguma, nos esquecer do senhorio de nosso Deus. Ele é o Senhor do tempo, ele é o Senhor da história. Pensar em Natal é pensar na encarnação. Sem a encarnação do Logos eterno, não há salvação, não há libertação do domínio da lei, do domínio do pecado, do domínio das nossas tradições estranhas às Escrituras. Deus enviou o seu Filho, porque ele assim determinou e assim ele dirigiu a história. Que esta compreensão nos encha de alegria de que o nosso Senhor é Senhor do tempo, que o plano de Deus é um plano eterno que se executa na história conforme o seu propósito. Deus não espera as circunstâncias. Deus prepara as circunstâncias para executar aquilo que ele tem em vista. E o que Deus tem em vista é a nossa libertação, é a nossa salvação em Cristo Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que nos dê esta compreensão e que pela fé, que é fruto da graça de Deus, possamos crer em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém.